Olá, colegas, bem-vindos. O meu nome é Fernanda Costa e sou coautora do Manual Livre Aberto da Porto Editora. Este ano escolhemos para tema da nossa ação os recursos expressivos. E porquê este tema? Porque se trata de um conteúdo que atravessa diferentes domínios da nossa disciplina. Educação literária e leitura, obviamente, mas também a escrita e a oralidade, como veremos. Para além disso, os recursos expressivos são importantes na análise das duas obras extensas a estudar no 9º ano, um Auto Gil Vicente e os Lusíadas. Organizamos esta sessão em 4 pontos. Começaremos por ver o que são recursos expressivos, de seguida, os recursos expressivos nas aprendizagens essenciais e nas provas de avaliação externa. No 3º ponto abordaremos os 3 recursos que os alunos do 9º ano estudam pela primeira vez: a perífrase, o eufemismo e a ironia. E por fim, veremos exemplos do uso dos recursos expressivos no dia-a-dia. Vamos então à primeira questão. O que são recursos expressivos? São várias as designações que vão sendo utilizadas em documentos oficiais, em gramáticas e na bibliografia da área da estilística. Por exemplo, recursos expressivos ou estilísticos, figuras de estilo ou de retórica, de linguagem. Nas aprendizagens essenciais, o termo utilizado é recursos expressivos. Mas vejamos o que distingue os recursos expressivos das figuras de estilo. Edith Prada diz o seguinte: poderemos dizer que a língua possibilita a cada falante o uso de uma grande quantidade de recursos expressivos e que uma parte desses recursos expressivos é conhecida como figuras de estilo, com designações e definições fixadas pela retórica. Ou seja, para além das figuras de estilo, como onomatopeia, comparação, personificação, metáfora, anáfora, etc., temos ainda outros recursos expressivos, como a adjetivação, a pontuação, campos semânticos, tipos de frase, processos enfáticos, interjeição, rima, métrica, etc. Recursos expressivos é, pois, um termo mais geral e, como dissemos, é a única designação utilizada pelas aprendizagens essenciais. E que recursos expressivos devem ser trabalhados com os alunos até ao 9º ano? São estes: onomatopeias, trocadilhos, interjeições, comparações, personificação, comparação, anáfora e metáfora, enumeração, pleonasmo e hipérbole, antítese e, no 9º ano, perífrase, eufemismo e ironia. Analisando o texto das aprendizagens, verifica-se que não se pretende que os alunos se limitem a identificar cada um dos recursos. Eles devem compreender, explicar, identificar e reconhecer o valor de cada um destes recursos. Já agora, no secundário, trabalham-se mais estes recursos para que os alunos analisem o seu valor. Vale a pena vermos agora de que forma as provas de avaliação externa testam os recursos expressivos. Comecemos pelas provas do 9º ano de 2017 e 2018, antes das aprendizagens essenciais entrarem em vigor. No primeiro caso, o aluno tem de explicitar, explicar por palavras próprias, a expressividade de uma comparação. Em 2018, apresenta-se um exercício de associação que exige a identificação de 3 recursos em 5. Ainda que este seja um exercício de identificação, o grau de dificuldade existe porque o parágrafo é longo. Aliás, colegas, é mais longo do que aqui vem, pois efetuamos alguns cortes. Vamos resolver o exercício. Associa cada momento do discurso do narrador no último parágrafo ao recurso nele utilizado. Procuremos o recurso que permite a caracterização do movimento que Rui Goanes e Rostabal fazem ao mexer no tesouro. Vamos ler. No terror e esplendor da emoção, os 3 senhores ficaram mais lívidos do que círios.
Temos aqui uma comparação, mas este recurso não surge na coluna B como hipótese de escolha. Avancemos. Depois, mergulhando furiosamente as mãos no ouro, é o advérbio de modo furiosamente que caracteriza o movimento dos irmãos. E qual é o recurso utilizado na descrição do efeito que o riso dos três irmãos provoca na natureza? Estalaram a rir num riso de tão larga rajada que as folhas tenras dos olmos em roda tremiam. Trata-se de uma hipérbole. Finalmente, qual o recurso que caracteriza Rui, distinguindo dos outros irmãos? Então, Rui, que era gordo e ruivo e o mais avisado, e aqui temos uma tripla adjetivação. Passemos ao ano 2019, prova da frição do 8º ano. A partir da leitura da linha 26 do texto, foi um zasca-trapaz pé de gato e vê se te havias daquela miudagem toda a correr dali para fora, os alunos têm de identificar por que razão foi usada a onomatopeia. Neste caso, zasca-trapaz, que surge integrada numa expressão mais longa. A resposta correta é a linha C, relatar o comportamento das personagens. Na prova de 9º ano, a questão é sobre o poema O Mostrengo de Fernando Pessoa. Vamos lê-la. O ritmo do poema é assegurado, entre outros aspectos, pelo uso de frases interrogativas e exclamativas, bem como pelo recurso a aliterações, apóstrofes, anáforas, metáforas e versos em redondilha menor. Parece-nos muito importante que habituemos os alunos a destacarem a palavra ou a expressão-chave de um enunciado. E neste caso, a palavra-chave é ritmo. Então vejamos. Não há apóstrofes no poema? Opção A eliminada. Opção D, versos em redondilha menor. A métrica pode contribuir para o ritmo do poema, mas neste caso os versos são decassílabos, portanto, também a opção D está de fora. Restam as opções B e C. E há anáforas e metáforas no poema, mas apenas a anáfora contribui para o ritmo do poema. Vejamos agora as provas dos 2 últimos anos. Nas linhas 31 a 33, a gravidade das ações dos pretendentes é acentuada pelo uso de 4 hipóteses. Neste enunciado, a expressão-chave é a gravidade das ações. Então vamos ler o fragmento. Em vez disso, entram e saem de nossa casa. Reparem, há aqui uma antítese, mas só por si a entrada e saída dos pretendentes não é grave. Continuando. Entram e saem de nossa casa dia após dia e matam-nos os bois, as ovelhas, as cabras. Banqueteiam-se e bebem-nos o vinho sem moderação. A gravidade das ações é, pois, acentuada nesta enumeração. Por último, a prova do ano passado. Na linha 27, aqui o menino fez parar o coração dos pais. Para caracterizar a reação dos pais ao relato do menino, o narrador usa uma hipérbole, é a resposta correta. Como vimos, nos 2 últimos anos as provas testam apenas a identificação do recurso. Ou seja, os alunos têm de saber o que é uma enumeração e uma hipérbole, mas não têm de justificar o seu uso, explicar o seu valor expressivo. Significa isto que devemos limitar-nos a explicar, definir os diferentes recursos? De maneira nenhuma. Parece-nos muito importante que os alunos compreendam que conhecer e usar recursos expressivos os tornará leitores, escreventes e falantes mais eficazes e muito mais interessantes. Vamos agora deter-nos sobre as 3 figuras de estilo indicadas nas aprendizagens para o 9º ano. A perífrase, o eufemismo e a ironia, que aliás não terão sido escolhidas por acaso. Elas estão amplamente presentes nas 2 obras principais do 9º ano, O Alto da Barca do Inferno e Os Lusíadas. Comecemos pela perífrase. Definição. Recurso estilístico que consiste em exprimir por muitas palavras
aquilo que poderia ser dito em poucas. Muitas palavras. E se quisermos que os alunos nunca mais se esqueçam do que é uma perífrase, podemos mostrar-lhes este fragmento de um sketch do Gato Fedorento. O indivíduo em questão incorreu na prática de transposição ou circulação em desrespeito por linha longitudinal contínua delimitadora do sentido do tráfego. Pisaste o risco contínuo. Tantas palavras para dizer apenas isto. Para que é usada a perífrase? No exemplo que acabamos de ver, a perífrase foi utilizada para provocar o riso. Simultaneamente, há aqui uma referência ao discurso palavroso e incompreensível que é utilizado em certas áreas profissionais, seja para conferir autoridade a quem o profere, seja para dificultar ou impedir a compreensão do leitor ou do ouvinte. Basta lembrarmos das áreas financeira e fiscal. Mas vejamos outros usos da perífrase. Usa-se com uma intenção eufemística. Por exemplo, os amigos do alheio por ladrões. Com uma intenção descritiva de explicitar melhor um conteúdo ou uma ideia. Lado maior de um triângulo retângulo por hipotenusa. E ainda para dar mais riqueza e colorido ao texto. Aqui se incluem metáforas e epítetos constantes usados em lugar do nome. País do sol nascente, em vez de Japão. A propósito deste exemplo, país do sol nascente, é oportuno referir que muitas destas perífrases se transformam em expressões cristalizadas. Por exemplo, cidade dos arcebispos, cidade das sete colinas, cidade invicta, cidade dos estudantes, etc, etc. Com os alunos, interessa-nos trabalhar todos estes usos da perífrase com enfoque no seu objetivo estético. E este será um bom exemplo. As cortinas inchavam-se de brisa. A perífrase de enfunar-se permite que o leitor veja, entre aspas, e sinta a presença da brisa. Vamos ver alguns exemplos do uso da perífrase nos Lusíadas. E talvez possamos começar por fazer observar que a perífrase casa bem com o tom grandiloquente da epopeia. Neste género do modo narrativo, entre outras características, glorifica-se um herói individual ou coletivo, protagonista de ações grandiosas, elevadas. Outra característica da epopeia é a presença do maravilhoso. Observemos então nos Lusíadas exemplos de perífrases para caracterizar e localizar os portugueses, o herói coletivo da nossa epopeia, e perífrases mitológicas. Vamos ver as primeiras. Para referir os portugueses, escolhemos estas três. O peito ilustre lusitano, uma gente fortíssima de Espanha e a forte gente de Luso. Temos aqui perífrases descritivas que apontam para características distintivas do herói. Peito ilustre, gente fortíssima, forte gente. Para a localização dos portugueses, duas perífrases que remetem para Portugal, ocidental praia lusitana e terreno em que nasceram sempre desejado, e uma perífrase para o mar, o reino de cristal, líquido e manso. Aproveito para fazer uma observação a propósito das expressões o peito ilustre lusitano e a ocidental praia lusitana. Noutros tempos, os alunos aprendiam a classificá-las como sinédoques, dado que a sua interpretação aponta respectivamente para os portugueses e Portugal. Ou seja, toma-se a parte pelo todo. Nas aprendizagens essenciais, a sinédoque não é indicada, aliás, nem no secundário. No entanto, nada nos impede de tratarmos estas expressões como exemplos de perífrases, porque o são de facto. Quanto a exemplos de perífrases mitológicas, retiramos das instâncias que os alunos trabalham as que aqui vêem. Há umas mais longas do que outras e referem Mercúrio, Júpiter, os deuses do Olimpo, Vulcano e Cupido. Vejamos agora 3 exemplos de atividades sobre a perífrase. Reescreve as frases seguintes, substituindo cada uma das perífrases destacadas por uma única palavra.
A obra Os Lusíadas foi escrita pelo grande escritor renascentista que deu o seu nome ao Dia de Portugal, ou seja, Camões ou Luís de Camões. B. Todo o poema é escrito em estrofes de 8 versos, em oitavas. C. Ao longo da obra, o poeta introduziu pequenas narrativas de factos reais ou imaginários, como por exemplo Inês de Castro ou o Adamastor. Isto é, o poeta introduziu episódios. Outro exercício. Apoiando-te no teu conhecimento da obra Os Lusíadas, escreve o texto seguinte, ou melhor, reescreve o texto seguinte, substituindo cada uma das perífrases destacadas por uma palavra. Vejamos. A forte gente de Luso, os portugueses, partiram, temos de fazer aqui a concordância verbal, da ocidental praia lusitana em direção à Índia, de Portugal em direção à Índia. Já iam a meio da viagem quando o pai de todos os deuses, Júpiter, pediu ao neto gentil do velho Atlante, a Mercúrio, que convocasse as outras divindades para um concílio. Na atividade seguinte, os alunos vão fazer o exercício contrário, ou seja, vão construir perífrases para evitar repetições de palavras. Gil Vicente escreveu várias peças de teatro. Há muitas dúvidas sobre a vida de Gil Vicente. Uma perífrase possível? Este importante dramaturgo, considerado por muitos como o pai do teatro português. No Alto da Barca do Inferno, as personagens, depois da morte, são submetidas ao julgamento final que determinará a sua entrada no paraíso ou no inferno, sendo que o destino da maioria das personagens, ou seja, da maioria dos que passam por aquele tribunal, é o inferno, ou é a condenação ao fogo eterno. Passemos agora a outro recurso, o eufemismo. E uma vez mais, vejamos a sua definição. Recurso estilístico que consiste em suavizar uma ideia, desagradável ou grosseira, por meio de uma expressão mais agradável. De facto, o eufemismo tem uma função pragmática evidente. Usa-se na abordagem de alguns temas mais ou menos tabu, como a morte, determinadas doenças, sexualidade e escatologia, e também na abordagem de alguns problemas políticos ou sociais. Por exemplo, países em vias de desenvolvimento, em vez de países pobres. Pessoa de poucos recursos financeiros, por pobre. Terceira idade, em vez de velhice. Como escreveu Carlos Ceia, os eufemismos são fórmulas que entram em qualquer discurso com intenção diplomática, para evitar ferir a suscetibilidade do interlocutor. Rodrigues Lapa acrescentou um outro uso ao eufemismo. O eufemismo como forma de caracterizar classes sociais. O emprego do eufemismo também caracteriza certas camadas sociais. A um homem da plebe que comete um furto, as gazetas não hesitam em censurar ao ladrão, ao gatuno, o roubo que praticou. Mas se um homem da alta sociedade cometeu o mesmo crime, então os redatores adoçam servilmente a frase e escrevem desvio de fundos, fraude, alcance, desfalque, falcatrua, apropriação indevida, etc. O povo observou perfeitamente esta injustiça e fez sobre ela um provérbio admirável. Quem rouba um pão é ladrão, quem rouba 1 milhão é barão. Vimos as funções do eufemismo, vejamos agora como se constrói esta figura. Pode ser por deformação da palavra que se quer evitar em expressões exclamativas. Por exemplo, diacho e dianho são eufemismos de diabo. Também se pode construir o eufemismo recorrendo-se a outras figuras. Exemplificando. Ele morreu. Ele partiu deste mundo. Partiu deste mundo é um eufemismo de morreu. Mas também temos aqui uma perífrase e uma metáfora. Partir como metáfora de morrer. Já nesta frase,
Ele nasceu e ele viu pela primeira vez a luz do dia. Encontramos uma perífrase e uma metáfora. E um último exemplo. Ele foi um homem bom. Todos choraram a sua partida. Partida é simultaneamente um eufemismo e uma metáfora de morte. De facto, podem ocorrer vários recursos numa mesma expressão. Teremos, pois, de avaliar contextualmente, em função da intenção, qual dos recursos tem mais força. Uma observação, colegas. Quando apresentamos aos alunos um exercício de escolha múltipla para a identificação de um determinado recurso, temos de ter cuidado com as opções que apresentamos. Por exemplo, se lhes pedirmos para indicarem o recurso expressivo presente na frase "ele partiu deste mundo", convém que as opções não sejam estas 3, pois os alunos poderão assinalar qualquer uma das alíneas. Existe uma figura de estilo oposta ao eufemismo. O disfemismo, que vem do grego disfemia, palavra de mau agouro. Este cartaz publicitário ilustra bem o disfemismo. Trata-se de um anúncio publicitário sobre os malefícios do tabaco com a seguinte legenda: o tabaco destruirá o seu rosto, célula a célula, de dentro para fora. É verdade nua e crua. E é essa verdade que a imagem acentua de forma cruel. Quando se quer apresentar exemplos de eufemismos, recorre-se habitualmente a morrer, dado o número imenso de palavras e expressões eufemísticas para referir este tema. Por exemplo, deixar este mundo, partir, dar o último suspiro. No entanto, vários desses exemplos são na realidade disfemismos como bater as botas, patinar, esticar o pernil. São palavras e expressões sentidas como agressivas, desrespeitosas. Vimos, pois, que o eufemismo está presente na linguagem do dia-a-dia e em textos não literários como a publicidade. Vejamos agora, nas obras que os alunos do 9º ano estudam, exemplos de eufemismos. E, uma vez mais, exemplificaremos com o tema da morte. Em relação aos Lusíadas, há um exemplo que nos vem logo à lembrança no episódio de Inês de Castro, quando se anuncia a decisão do rei Dom Afonso IV. Tirar Inês ao mundo determina. No Auto Gil Vicente, os eufemismos relacionados com a morte são vários, pois o argumento da peça gira à volta do que acontece no momento em que morremos, ou seja, no ponto que acabamos de expirar. E aqui temos o primeiro eufemismo para morrer. Outros exemplos. Vai para a ilha perdida, para ir ao nosso cais, eufemismos de inferno, e me deu Saturno quebranto, isto é, me fez morrer. Compreensivelmente, há 3 personagens que parecem não ter medo de usar esta palavra. O parvo, porque é ingênuo, o enforcado, porque acabou de ser sentenciado à morte, e os 4 cavaleiros, porque sabem que a sua morte é a entrada garantida no céu. Vejamos 2 exemplos de atividades sobre o eufemismo. Assinala as 4 frases onde está presente um eufemismo. O Damião tem por hábito faltar à verdade. Mentir. Tentei tirar a carta de condução, mas não fui feliz no exame de código. Chumbei, reprovei. Ele fala, parece um papagaio. Aqui há uma repetição intencional e uma comparação, mas não há eufemismos. Ele portou-se tão mal que foi convidado a retirar-se do bar. Foi expulso. Não deves acreditar em tudo o que lês nos jornais. Não há nesta frase recursos expressivos. E, por fim, aquela criança é totalmente desprovida de maneiras. Uma forma suave de dizer que é uma criança mal educada. Um outro exercício. Na imprensa surgem frequentemente eufemismos de roubar. Substitui este verbo em cada frase por um eufemismo sempre diferente. E aqui temos algumas hipóteses. A diretora da instituição foi acusada de se apropriar de bens alheios. O funcionário foi despedido por desviar dinheiro da empresa. Ele subtraiu dinheiro das contas dos seus clientes. Passemos ao último recurso a trabalhar pela primeira vez com os alunos do 9º ano.
a ironia. Comecemos pela definição. Forma de humor que consiste em dizer o contrário daquilo que se pretende dar a entender. Uso de palavra ou expressão em sentido oposto àquele que se deveria usar para definir algo. Recurso estilístico que veicula um significado diferente ou contrário daquele que deriva da interpretação literal do enunciado. A ironia, colegas, só pode ser compreendida em contexto. Citando o dicionário terminológico, sem a cooperação, a cumplicidade e a sagacidade do interlocutor ou do leitor, o sentido irónico de um enunciado ou de um texto esvai-se ou perde-se, sobretudo quando a ironia é subtil ou velada. Esta mesma dificuldade foi referida pelo escritor cabo-verdiano Germano Almeida. As pessoas têm dificuldade em entender a ironia no discurso escrito de tal maneira que defendo que deveria haver um sinal de pontuação que indicasse a ironia. Já a cantora Capicua defende a importância dos emojis para esclarecer a ironia. Sem o emoji a orientar a frase para a emoção certa, a ironia não se lê, a não ser que se conheça muito bem o autor da frase. Então, que formas ajudam a assinalar a ironia? Na escrita, as reticências, o itálico, as aspas. Reparem, usam-se as aspas para assinalar palavras ou expressões em sentido figurado. Ora, na ironia há uma divergência entre sentido literal e sentido figurado. Na oralidade, ajudam a entoação, a mímica, os gestos, as expressões faciais. Vamos ver 3 exemplos de exercícios. Assinala a frase que contém ironia considerando a imagem. Aqui explora-se o contraste entre o que se diz e o que a expressão facial revela. Sinto-me tão desanimado. Este dente não me dá tréguas. Que filme tão divertido. Obviamente, só a frase B é irónica. Neste exercício, os alunos vão construir uma frase irónica sugerida pela imagem. Uma rapariga faz o sinal de V de vitória, mas a expressão facial é a de quem não está minimamente convencido dessa vitória. Então, uma frase possível poderia ser esta: não tenho qualquer dúvida de que foi uma vitória muito justa. Vejamos um último exercício. Os alunos vão ler um microconto de Mário Henrique Leiria, podendo visionar a leitura feita por Mário Viegas. No final, pede-se que os alunos discutam por que razão podemos afirmar que este texto é irónico. É importante que os miúdos comecem por esclarecer o significado do título do texto, carreirismo. Procedimento ou caráter de indivíduo que, para subir rapidamente na vida, utiliza meios moralmente reprováveis. Neste texto, a ironia é utilizada para mostrar o contraste entre o cargo que a personagem ocupa, diretor-geral das polícias, e as suas ações no passado, pequenos roubos. Aqui o uso da ironia tem uma intenção de crítica social. É o ladrão que chega à polícia. Também pode ser explorada a expressividade da leitura de Mário Viegas e dos gestos que a acompanham. Ora bem, falamos mais detalhadamente sobre os 3 recursos expressivos que os alunos do 9º ano trabalham. Vejamos agora exemplos da presença de diferentes recursos expressivos no dia-a-dia. E recordo que sobre os recursos expressivos, para além da aprendizagem do domínio da educação literária, também existe esta aprendizagem no domínio da leitura. Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto. Sendo que neste caso falamos sobretudo de textos não literários. E talvez possamos começar por mostrar aos alunos como os recursos expressivos estão presentes na linguagem cotidiana, por exemplo, quando usamos expressões idiomáticas. Eis um exercício simples, mas produtivo. Assinala em cada linha a frase mais sugestiva e indica o recurso expressivo utilizado. Ela demorou muito tempo a acabar aquela tarefa. Ela levou séculos a acabar aquela tarefa. Hipérbole.
Ele não me ouviu, pois dormia como uma pedra. Ele não me ouviu, pois dormia profundamente. Comparação. Ir a essa festa? Nunca, jamais, em tempo algum. Ir a essa festa? Não. Este pleonasmo, nunca, jamais, em tempo algum, enfatiza a força desta recusa. Não posso fazer nada. Estou de mãos e pés atados. Temos aqui o recurso à metáfora. Vamos agora ver o uso da metáfora ao serviço do futebol. Há um artigo de um professor da Universidade do Minho, José Teixeira, intitulado Texto jornalístico e metáforas de vida e de morte no futebol. Neste artigo, exemplificando com capas de jornais desportivos, o autor prova que a linguagem utilizada no âmbito desportivo parte da concepção de que jogo é guerra, sendo que o principal objetivo é atacar, vencer, esmagar, arrasar o adversário. E então, se o jogo é uma guerra, há intervenientes designados como guerreiros, matadores, atiradores especiais, tropas, guerreiro salvador, que geralmente é o guarda-redes. Há armas, poder de fogo, tiro, que significa um golo poderoso, a batida tiro de rajada, quando são vários golos seguidos, bomba, dinamite, lanças. E como em qualquer guerra, há resultados. A salvação, vitória, salvos, ou empate-derrota com sabor a vitória, ou a queda, humilhação, vergonha, feridas. Ou seja, o uso de metáforas bélicas no futebol é de facto evidente. Já agora, é importante que os alunos compreendam como se chega à metáfora. Vejamos um exemplo do caminho percorrido para se chegar à metáfora de tiro para referir um golo poderoso. Aquele golo foi tão poderoso como um tiro. Aquele golo foi poderoso como um tiro. Aquele golo foi como um tiro. Aquele golo foi um tiro. Um tiro. Nas 3 primeiras frases temos comparações. Nas 2 últimas há metáforas. Ou seja, há uma associação de semelhança implícita entre 2 elementos. Na frase aquele golo foi um tiro, os 2 elementos estão presentes, golo e tiro. No segundo caso, existe apenas o termo metafórico, tiro. E para concluir o tema futebol, vejamos mais alguns exemplos do uso de outros recursos expressivos. Este vídeo surgiu nas redes sociais depois de Portugal ter vencido a Suíça por 6-1 no último campeonato do mundo e vinha acompanhado da seguinte legenda: tumulto na Suíça após o jogo com Portugal. Vamos ver as imagens desse tumulto. A ironia é evidente. E se eu comentar este vídeo dizendo realmente os suíços são mesmo expansivos, ou como diriam os nossos alunos, que rebeldes, também se está a usar a ironia. Outra mensagem que surgiu também após a derrota da Suíça. Pela primeira vez na história, Portugal tem um banco melhor que a Suíça. Há aqui um trocadilho com a palavra banco. Instituição financeira e conjunto de jogadores que estão à disposição do treinador durante a partida. Outro exemplo, um golo do outro mundo, o que é um claro exagero, uma hipérbole. E mais 2 exemplos a partir de títulos de capas de jornais. Na imagem, vemos o treinador Jesus à frente dos seus apóstolos, que é como quem diz, os seus jogadores. E todos estão apostos para o jogo. Aqui está um trocadilho. E ainda outro trocadilho agora com o nome de um jogador. Foi preciso suares muito. Uma atividade que podemos fazer com os alunos é precisamente a análise de títulos da imprensa sobre temas diversos para a descoberta de recursos expressivos. Alguns exemplos. Cheque de Cohen deixa Trump em xeque. Trocadilho com as homófonas cheque. Estamos numa autoestrada para o inferno, avisou António Guterres na Cimeira do Clima. Metáfora. Imobiliárias nascem como cogumelos no Porto.
comparação. Entre o amor e o ódio, antítese. Planeta vai parar para ver final do Mundial, hipérbole. Quem encanta e por cavalos se deixa encantar, os seus males se espanta? Neste título, para além do uso de uma frase interrogativa, há um jogo de palavras com o provérbio quem canta seus males espanta. Mais um exercício. Apresenta-se uma breve notícia. Uma mulher bateu com o carro enquanto ensinava o cão a conduzir. Tudo se passou na Mongólia Interior. O cão estava farto de observar a dona a guiar e ela pensou que era chegada a hora de dar uma oportunidade ao animal, etc. Obviamente correu mal. Os alunos devem redigir um título para esta notícia utilizando obrigatoriamente um recurso expressivo. De acordo com as aprendizagens essenciais, no 9º ano, os alunos devem ler textos de divulgação científica. À partida, diríamos que este género textual rejeita os recursos expressivos. E este pensamento ocorre por causa do âmbito científico destes textos, aos quais associamos o rigor e a objetividade. Mas pensemos, qual é o objetivo de um texto de divulgação científica? Divulgar ao grande público, portanto a leigos, pesquisas, descobertas e invenções científicas e tecnológicas provenientes de uma determinada área do saber. A linguagem a usar terá, pois, de ser acessível. Ora, é aqui que podem entrar os recursos expressivos. Num artigo intitulado Literacia Científica e Literacia Literária, a professora Maria Antónia Coutinho, que é, aliás, a revisora científica e pedagógica do nosso manual do livro aberto, propõe uma atividade seguindo estes passos. Primeiro, observação de 2 enunciados sem dados de contextualização. Os enunciados são estes: lágrimas, água quase tudo e cloreto de sódio. E somos todos feitos de poeira das estrelas. Segundo passo, leitura e interpretação de cada um dos enunciados. Provavelmente, em relação ao primeiro enunciado, os alunos referirão o caráter objetivo da linguagem. Já no segundo, destacarão a dimensão poética da linguagem. Terceiro passo, identificação dos textos originais. Revela-se aos alunos que o primeiro enunciado integra um poema, de António Gedeão, e o segundo, um artigo de divulgação científica. Quarto passo, constatação de que o uso de recursos expressivos não se restringe ao texto literário. O passo seguinte é pedir aos alunos que descubram recursos expressivos em textos de divulgação científica. E aqui temos um. O que se pretende é que os alunos vão anotando exemplos do uso de recursos expressivos à medida que veem este vídeo. Vejamos. As galáxias são como ilhas. Comparação. O Sol é apenas mais uma tão anónima como um grão de areia. Comparação. No seu centro, um monstruoso buraco negro, dupla adjetivação, alimenta-se das estrelas que ousam aproximar-se. Metáfora e personificação. Este monstro, metáfora. Este mar tem muitas outras ilhas, metáforas. Também a publicidade usa recursos expressivos variados. Vejamos um exercício que podemos fazer com os alunos, seguindo estes passos. Interpretação coletiva das imagens, relacionando a imagem com o produto ou comportamento que se pretende publicitar. A seguir, atribui-se uma imagem diferente a pares de alunos para a construção de uma frase com o uso obrigatório do recurso indicado em cada caso. No final, a apresentação das respostas à turma. Exemplos de frases. Metáfora: tabaco e álcool derruba as grades dessa prisão. Esta embalagem de molho picante sugere uma granada de mão. Então, uma hipérbole possível? Com tabasco, os sabores explodem na tua boca. Este terceiro anúncio alerta para os perigos das gorduras saturadas. Uma comparação possível. As gorduras saturadas são como ratoeiras, não se deixa apanhar. Neste anúncio, uma marca de café, a imagem sugere a seguinte onomatopeia:
pi, glu, 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 pi, 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 antes e depois de beber o café, o regresso à vida. Por último, a imagem deste anúncio a um detergente aponta para a antítese que está presente no texto original. As manchas vão, a maciez fica. Agora, um exercício a partir de um anúncio radiofónico. Jardim Zoológico. Traga as suas pequenas feras para conhecer as nossas. Os 3 recursos que se evidenciam neste anúncio são: a resposta correta é a B. A anáfora, este é o som que, este é o som que, enumeração dos vários sons dos animais e da criança e a metáfora presente na frase final. Traga as suas pequenas feras para conhecer as nossas. E, por fim, um anúncio televisivo em que os alunos deverão descobrir recursos expressivos. Todos sabemos o que estamos numa casa. Neste anúncio destacam-se a enumeração e a metáfora, sendo feita uma associação entre casa e Portugal. As paredes são rochas, os soalhos campos, os tapetes campos floridos, o pé direito montanhas, etc. Está também presente a adjetivação e ainda uma hipérbole, um pé direito até às estrelas. Para terminar, queremos mostrar-vos uma atividade da expressão oral. O objetivo é que os alunos compreendam que também nas suas intervenções orais a expressividade é bem-vinda. Vamos ver 2 respostas à mesma pergunta. O que desejas para 2023? Para 2023, acho que desejo manter os meus amigos, escolher bem a área que vou seguir, ter saúde, claro, e ser feliz. O que desejas para 2023? O que desejo para 2023? É fácil. Desejo manter todos os meus amigos por perto, pois sem eles a vida é como uma noite sem fim. Desejo fazer a escolha certa no final do ano, porque é o meu futuro que está em jogo. Desejo ter uma saúde de ferro. E, finalmente, desejo a coisa mais importante do mundo, ser feliz. Evidentemente, a resposta dada no segundo vídeo é mais expressiva e terá mais impacto. É tudo uma questão de estilo. Chegamos ao fim da nossa sessão, colegas. Proximamente receberão este PowerPoint e uma ficha de trabalho para usarem na sala de aula. Em nome da equipa do Livro Aberto, muito obrigada e até breve.